Bom, em meio ao clima de apreensão gerado pelas tarifas impostas por Donald Trump, na semana passada, a Confederação Nacional da Indústria do Brasil, a CNI, liderou uma comitiva de empresários aos Estados Unidos, à cidade de Washington, com o objetivo de tentar abrir canais de diálogo com a Casa Branca sobre as tarifas de 50% impostas aos produtos brasileiros. O superintendente de Relações Institucionais da CNI, Frederico Lamego, traz para a gente agora um balanço desta visita, desta missão oficial, empresarial a Washington. Bom dia, Frederico. Obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Qual o balanço desta visita? Bom dia, Fernando. É um prazer estar falando contigo e com os ouvintes. Bem, a nossa expectativa foi que a missão foi cumprida, no sentido que nós tínhamos o objetivo simples de estabelecer contatos com autoridades do governo americano. Isso foi feito. Sabemos aí dos enormes desafios que estão colocados aí para frente, no sentido de se abrir uma porta de negociação, mas o nosso objetivo foi o de abrir contatos, sensibilizar o governo americano que existe uma pauta econômica que não pode ser desprezada. Nós temos uma relação bicentenária, nós temos, inclusive, projetos que poderiam ser objetos de uma negociação mais ampla. Ou seja, nós colocamos para as autoridades americanas nas quais nós tivemos contatos a mensagem de que há espaço, inclusive, para uma negociação ampla, e o papel da CNI foi o de exercer o papel de uma diplomacia empresarial, muito no sentido de facilitar uma eventual negociação entre os governos daqui para frente. Quais as autoridades, Frederico, foram contatadas efetivamente ou instituições que, de fato, abriram espaço na agenda para esta comitiva brasileira? Olha, nós tivemos contatos com o Departamento de Estado, na pessoa do Christopher Landau, que é o número 2, inclusive estava naquele momento exercendo o papel de secretário de Estado, uma vez que o Marco Rubio estava no exterior. Tivemos também com o subsecretário Kirmit, que é do Departamento de Comércio, e seus assessores. Tivemos também no USTR e tivemos também com algumas lideranças do Congresso americano durante a missão. E, Frederico, qual foi o feedback dessas autoridades? Existe espaço, de fato, para negociação, já que uma das autoridades deixou muito claro que a razão deste patamar, desta alíquota de 50%, é algo político e não necessariamente comercial ou econômico. Há espaço para negociar? Olha, nós acreditamos que sim. Quer dizer, a nossa mensagem principal foi passar para o lado americano, em todos os momentos que estivemos, a mensagem que essa crise pode se tornar uma oportunidade. Uma oportunidade no sentido de há um conjunto de novos temas que podem ser colocados na mesa de negociação a partir de um início de um processo negocial entre os governos. Nosso objetivo foi mostrar para os americanos, primeiro, que o Brasil já tem um volume grande de investimentos, de estoque de investimentos nos Estados Unidos, são mais de 24 bilhões de dólares. Empresas brasileiras que lá operam estão planejando ampliar seus investimentos nos próximos anos, em linha, inclusive, com a estratégia americana de reindustrialização. Há também mais de 10 mil empresas brasileiras operando no mercado americano em 21 dos 50 estados, ou seja, o Brasil já tem uma relação sólida com os Estados Unidos e também há riscos para o consumidor americano a partir do aumento das tarifas em determinados produtos que podem ter um impacto inflacionário. E para abrir uma eventual negociação, nós colocamos na mesa 3 potenciais temas, esses temas podem ser outros, inclusive, mas nós colocamos inicialmente o tema
dos combustíveis sintéticos de aviação, o SAF, a questão dos data centers, até uma proposta também na agenda de minerais críticos, para mostrar para o governo americano a intenção do setor privado brasileiro de criar meios para se criar uma negociação ampla que pode ser do interesse de todos os lados, tirando essa questão política do meio. Frederico, a reação dos americanos a esta pauta tripartite aqui foi qual? Há, de fato, interesse e possibilidade de avanço? O que o Brasil tem a oferecer para os americanos nessas três frentes? Olha, primeiro nós colocamos que existe um potencial enorme de complementariedade econômica nessas três frentes, que os americanos precisam ver isso com atenção. Isso é um pouco do nosso objetivo. E o nosso objetivo foi muito no sentido de abrir um primeiro contato. Nós não estávamos com a expectativa de sair dos Estados Unidos com uma nova lista de exceções ou com problema resolvido, seria ingênuo da nossa parte, mas para mostrar para o lado americano que o setor empresarial brasileiro ele é a favor de um acordo amplo entre os dois países. Essa mensagem foi passada, o tema político foi colocado, sim, como uma dificuldade a ser ultrapassada. Agora, nós aqui da CNI acreditamos que caso seja possível colocar os dois governos para conversar, o tema econômico pode prevalecer numa mesa de negociação. E esses três assuntos, então, os combustíveis, a SAF ali, que é o combustível de aviação, né? Data centers, a Política Nacional de Data Centers e minerais críticos. São três assuntos, Frederico, que passam necessariamente pelas políticas públicas, né? Existe uma legislação sobre os três assuntos, especialmente no último, dos minerais críticos, onde a autorização do Estado é absolutamente crucial. Existe uma conversa da CNI ou da comitiva com o poder público brasileiro para que haja respaldo nesta negociação, neste aceno aos americanos? Sim, isso tudo foi articulado antes com o governo brasileiro. Agora, esses temas, eles aparecem muito no sentido de abrir uma porta de negociação. O nosso objetivo para o lado americano foi demonstrar que existe uma complementariedade potencial de cooperação nesses temas. O tema, por exemplo, dos combustíveis sintéticos, como os americanos gostam de falar, e não sustentáveis, né? Ambos os países poderiam ser líderes mundiais na produção do SAF se houver uma cooperação intensiva e ampla entre esses países e, uma vez colocado esse tema numa mesa de negociação. A mesma questão relacionada aos data centers, que é um tema hoje crucial para todos os países, inclusive para os Estados Unidos, que tem uma legislação específica. Agora, nós temos aqui uma grande vantagem comparativa, que é a questão das energias abundantes. Colocar esses temas na mesa foi uma sinalização do nosso lado de que, olha, essa cooperação pode ser muito mais ampla, basta nós estarmos numa mesa de negociação. Frederico, diante de tudo isso que foi tratado nestas reuniões, os americanos demonstraram algum incômodo ou alguma preocupação com o impacto das tarifas na economia doméstica? Pergunto especialmente porque a gente começa a ouvir relatos, por exemplo, de insatisfação dos consumidores com dois itens brasileiros, ou que o Brasil tem muita participação no mercado americano, que é o café e a carne bovina em suas várias apresentações. Os americanos reconhecem esse tipo de fragilidade ou de impacto das tarifas sobre os produtos do Brasil? Olha, isso não foi colocado do lado do governo americano
ano, acho que até pela questão atual em que estamos vivendo. Por outro lado, nós realizamos um encontro amplo, nós levamos, como foi bem divulgado pela mídia, mais de 80 empresários brasileiros que se encontraram com mais de 50 distribuidores, compradores americanos. E fizemos um encontro, inclusive, para entender do lado americano como é que está se dando o impacto no mercado americano do aumento tarifário, sobretudo dos produtos que estão sendo taxados. E a informação foi ampla de todos os setores que ali participaram, que o impacto tem sido muito grande. E isso faz parte da nossa estratégia futura de engajamento, entender como que os diversos setores brasileiros estão sendo afetados, mas, sobretudo, também o lado americano, para começar a se organizar uma agenda de influência e de pressão a partir, inclusive, dos distribuidores americanos. Perfeito. Frederico, para a gente terminar essa conversa, os próximos passos? O que ficou combinado para além da visita que vocês fizeram a Washington? E você, Frederico Lamego, voltou para Brasília mais otimista do que quando embarcou, quando saiu do quadradinho para rumo aos Estados Unidos? Olha, otimista estou. Os desafios são grandes e nós estamos sempre colocando que essa atual crise pode dar margem para uma grande oportunidade de um acordo mais amplo. Basta nós superarmos a questão política e colocarmos os dois lados para negociar. Esse é de um lado. Nós aqui na CNI estamos trabalhando, para responder a sua pergunta, em 4 frentes. De um lado, acompanhar o conjunto de medidas compensatórias que o governo lançou há cerca de 10 dias, o Plano Brasil Soberano, que teve muita contribuição da CNI, sobretudo porque foram as principais empresas que foram prejudicadas foram as pequenas e as médias empresas que exportam para os Estados Unidos. A outra frente importante diz respeito ao acompanhamento da investigação 301, que ocorreu durante a nossa visita à primeira audiência, e nos próximos meses esse processo continua a partir da demanda de novas informações, possíveis réplicas, tréplicas, para que o órgão americano, o USTR, possa formar opinião para verificar se as tarifas se justificam ou não. Então, o nosso trabalho, inclusive contratamos, como foi divulgado, o embaixador Roberto Azevedo, estamos com o escritório de advocacia nos Estados Unidos, para dar amparo para todo esse processo. A terceira agenda que nós estamos realizando, como foi colocado aqui ao longo dessa entrevista, é a nossa estratégia de engajamento nos Estados Unidos. A missão, do ponto de vista de sucesso, ela foi alcançada porque nós conseguimos primeiro abrir contatos especiais com autoridades americanas que são influentes em toda a agenda do governo Trump. Isso não é uma coisa trivial. O nosso próximo passo é começar a fazer o follow-up dessas informações para chegar, de um lado, às autoridades brasileiras, as nossas preocupações, o que foi discutido, para tentar se criar um processo mínimo de negociação. Esse é o que nós acreditamos ser o papel de uma verdadeira diplomacia empresarial. E, por último, o quarto item diz respeito à abertura de novos mercados. Nós não podemos ficar aqui parados achando que essa é uma questão isolada. Diversos países já estão abrindo frentes de negociação bilaterais em todo o mundo, a exemplo da Índia, a exemplo da Indonésia, a exemplo do México, e o Brasil não pode perder esse bonde. Então, nós estamos aqui. Primeiro, nós já estruturamos 4 pontos focais, junto com a Invest São Paulo, para apoiar empresas, para redirecionar a redistribuição de seus produtos para potenciais novos mercados. Isso também não é uma coisa fácil que se dá da noite para um dia. E, por outro lado, vamos estar induzindo e provocando as autoridades a ampliar um leque de negociações comerciais ainda mais ampla, para ajudar a inserir o Brasil no mundo de uma forma mais rápida, porque isso deve ser a tendência Coloquei do uma momento. tarja.
A gente conversou, então, com o superintendente de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Frederico Lamego, que faz um balanço otimista aqui. Tomara que este esforço do setor privado brasileiro gere frutos. Que bom que os senhores foram até Washington e conseguiram abrir esses canais de negociação. Meu caro, muito obrigado pela conversa, uma ótima semana. Ótima semana, muito obrigado. Até logo. Um abraço.